Olá, pessoal. Iniciaremos agora o nosso quinto módulo, que vamos tratar especificamente da audiência pública da hidrelétrica de Belo Monte, que foi um caso polêmico e que vocês, inclusive, já tiveram acesso ao vídeo. E aqui nós vamos trabalhar a dinâmica dessa audiência pública. A audiência pública, como eu já tinha falado para vocês no módulo do EIA-RIMA, ela está prevista legalmente na resolução CONAMA 009 de 87. Então, o que é que significa isso? Quando é que se pede audiência pública? Aí eu chamo a atenção para quem for CPRH e o empreendedor e a ONG, que no nosso caso quem vai pedir a audiência pública é a ONG. Nós vimos que na LP, o que nada impede também que em outra fase a LI se possa pedir o EIA-RIMA, porque às vezes pode ter ocorrido uma falha na LP e o órgão atentar para isso e pedir na LI. Quando ela exige o EIA-RIMA, nós vimos que suspende o prazo de análise do processo de licenciamento, ela dá um termo de referência para o empreendedor para que ele possa contratar a equipe multidisciplinar que vai trabalhar e elaborar o EIA-RIMA. Também chama a atenção de que a equipe multidisciplinar aí, ela tem responsabilidade penal, civil e administrativa. O técnico, o profissional, quando ele emite, que ele faz o trabalho dentro do EIA-RIMA, da sua parte, que ele tem a especialidade, ele vai assumir todas as informações e consequências que ele deu ali no EIA-RIMA. Então, é importante. Então, quando a CPRH pede o EIA-RIMA, o empreendedor vai contratar a equipe multidisciplinar, elabora o EIA e entrega na CPRH. Quando ele entrega o EIA na CPRH, a CPRH vai verificar se ele atende aos requisitos mínimos de EIA-RIMA, que eu falei para vocês, que está na resolução CONAMA 001 de 86, e aí dá o edital para que o empreendedor possa publicar a abertura de que entregou o EIA-RIMA e que está aberto o prazo para as pessoas que têm competência solicitar a audiência pública. Então, não é todo mundo que pode pedir audiência pública, né? Regra geral, pode ser as organizações não governamentais, Ministério Público, entes federados e organização civil que tem assinatura de 50 ou mais cidadãos. Então, no nosso caso, nós optamos que quem pediu a audiência pública foi a organização não governamental. É importante atentar que quando o órgão publica o edital que recebeu o EIA-RIMA, a ONG ela tem um prazo de até 45 dias para solicitar audiência pública. Se ela solicitar audiência pública neste prazo, o órgão ambiental está obrigado a fazer a audiência pública. Se não fizer a audiência pública, todo o processo de licenciamento ambiental pode ser anulado. Então, a ONG, dentro deste prazo do edital, porque no jornal de grande circulação, vai e requer a CPRH a audiência pública. A CPRH, se estiver dentro do prazo, fica obrigada a cumprir. E se não estiver, ela vai analisar se realmente vale a pena ou não fazer a audiência pública. Regra geral, a CPRH faz audiência pública. Mas mesmo que ninguém peça audiência pública, hoje a CPRH tem adotado nos projetos polêmicos de realizar audiência pública, porque mesmo que ninguém convoque, ela pode fazer. Acatado o pedido pela CPRH de audiência pública, a CPRH irá organizar toda a estrutura, vai definir onde é o local, a data, o horário, quem vai convidar, faz toda a publicação, também tem que publicar audiência pública. Se for no município que não tem jornal de grande circulação, ela coloca carro de som, chamando o pessoal para participar, ela vai trabalhar com a comunidade diretamente atingida, para que aquela comunidade entenda o que é audiência pública. Tudo isso é feito pela CPRH, mas quem paga toda essa parte da audiência pública é o empreendedor. Ela simplesmente vai estruturar a audiência pública e vai trabalhar como mediador na audiência pública. Então, o proponente do projeto vai marcar dessa audiência pública, feita toda a divulgação,
ele participa da audiência pública juntamente com a sua equipe multidisciplinar, porque a equipe multidisciplinar é quem vai realmente, não precisa ser todos, ele pode convocar os principais, ou às vezes eles elegem um coordenador geral, porque o EIA-RIMA geralmente tem um coordenador geral e um coordenador técnico para explicar, dentro de um prazo estipulado pela CPRH, o objetivo, o trabalho que foi feito dentro do estudo de impacto ambiental, os impactos positivos, os impactos negativos, as medidas mitigadoras, compensatórias, e aí a gente vai trabalhando em cima da audiência pública. Então, ONG solicita audiência pública, faz um requerimentozinho, CPRH analisa, acata, organiza a audiência pública e o proponente do projeto já chama a equipe multidisciplinar para fazer a apresentação no dia da audiência pública. Como é a dinâmica realmente da audiência pública? No dia da audiência pública, a CPRH é quem preside essa audiência pública. Ela vai, a princípio, esclarecer logo como vai ser a dinâmica da audiência pública, qual é o prazo e o tempo que cada um vai ter para falar, qual é a sequência da fala. Então, tudo isso é feito pelo presidente da CPRH. A mesa vai ser composta pelo presidente da CPRH, o diretor da área praticamente que o projeto está, o jurídico da CPRH participa, a pessoa que faz a ata, porque é lavrada uma ata da audiência pública, o Ministério Público que é convocado, a equipe multidisciplinar e a ONG. Então, feito todos esses esclarecimentos pela CPRH, ela passa a palavra para o proponente do projeto, onde ele vai explicar por que resolveu fazer o empreendimento ali, qual é o objetivo, quais as vantagens para a sociedade. Claro que ele só fala nas vantagens, as desvantagens ele deixa debaixo do tapete. E aí, na nossa dinâmica, nós estipulamos para o proponente do projeto 20 minutos para que ele explicasse isso. Passada essa fase, quem vai falar agora, que é uma das partes principais, seria a equipe multidisciplinar. Aí ela vai explicar todo o RIMA, como é que foi feito, os pontos positivos, negativos, as questões técnicas. Depois de todos esses esclarecimentos pelo proponente e pela equipe, vem a ONG, que foi a organização não governamental que solicitou audiência pública. Aí ela vai explicar o porquê solicitou audiência pública, qual é a preocupação dela naquele projeto, quais as falhas daquele projeto, porque existem estudos de impacto ambiental que são precários. E é uma coisa que eu chamo a atenção também do administrador, tanto o público como o privado, quando ele for contratar uma equipe disciplinar, que tenha muito cuidado, porque eu já vi EIA-RIMA que foram reprovados pela CPRH, então o prejuízo é muito grande. Não vá só atrás de custo, né, menor preço, você tem que botar qualidade e preço. Porque se seu EIA-RIMA não for bem elaborado, a CPRH vai reprová-lo. Então, e na audiência pública, a ONG que solicitou, com certeza, ela vai apontar todos os pontos negativos, os pontos que faltaram ser observados, os pontos que estão precários, pontos que precisariam ser melhor desenvolvidos, melhor explicados. Eles vão exigir as compensações, às vezes botam as compensações mais amenas para o empreendedor, a ONG aperta em cima. Então, tudo isso é o momento que a ONG vai passar para a população, a preocupação, até porque a ONG também tem técnicos especializados nisso, e tem condições melhores de analisar o EIA-RIMA do que a população que está sendo direta ou indiretamente atingida. Passada a parte da ONG, o presidente da CPRH pergunta se o Ministério Público, no nosso caso, a gente vai botar aqui, ele vai se posicionar, e aí também o Ministério Público vai colocar todas as preocupações, vai apontar principalmente as falhas na legislação, porque o Ministério Público é o fiscal da lei, e vai ficar cobrando da CPRH o posicionamento, complementação de algumas coisas no EIA-RIMA. Então, é importante a convocação do Ministério Público, porque o Ministério Público hoje tem um poder muito grande, porque ele é fiscal da lei. Ele pode exigir, inclusive, alguns posicionamentos que a CPRH passou fala e ele diz, opa, está na lei, você tem que cumprir. Então, acabada essa fase, né, proponente, equipe, ONG, Ministério Público, o presidente da CPRH vai abrir para o público falar. Geralmente a dinâmica, ou ele fala, dependendo do grau de instrução das pessoas que estão ali, para você não deixar ninguém inibido, abre-se perguntas por escrito, eles botam várias pessoas, onde vão anotando as perguntas, para depois levar para a mesa, para o presidente da CPRH,
Ou pessoas que têm dificuldade de escrever alguma coisa, ela pode ir lá para frente também se inscrever e fazer suas perguntas oral. Então, aí nesse período ele dá um intervalo para que seja coletada as perguntas e aí reinicia o trabalho. As perguntas podem ser direcionadas, aí é onde a gente já passa para o item 6 aí do nosso realização da audiência. A nossa vai ser toda oral. A gente não vai ter escrita o nosso público aí, que o nosso público é todo top de linha, né? Não vai precisar, vai ser toda oral aí. Então, aí o público vai fazer suas perguntas, ele pode fazer a pergunta dirigida para o proponente do projeto, pode fazer para a equipe multidisciplinar, para a ONG. A CPRH, neste momento, não se posiciona, ela não emite nenhum parecer. Por quê? Porque a audiência pública, ela está coletando, é importante que a gente leve tudo o que a gente tem dúvida, porque às vezes no dia a dia do órgão ambiental, ele não consegue enxergar algumas falhas que o EIA-RIMA tem. Na hora que você faz esse questionamento, vai estar na ata, e aí chama a atenção do técnico, porque os técnicos da CPRH, eles estão lá escutando tudo que foi levantado. Então, é um momento, a audiência pública é um instrumento fortíssimo da população. Infelizmente, a gente ainda não consegue utilizá-la como deveria ser, realmente. O pessoal às vezes faz muita gritaria, faz muito oba-oba, e aí termina desvalorizando um instrumento tão importante como a audiência pública. Então, é neste momento que o público deve dizer os seus receios, os seus medos, questionar mesmo, porque tudo isso vai ficar na ata e a CPRH é obrigada a analisar. Então, inicia-se as etapas das perguntas, a CPRH que vai fazer toda essa mediação, né? E também tem algumas perguntas que não vão poder ser respondidas na hora. Então, a CPRH pega aquelas perguntas e se compromete a enviar as respostas posteriormente. Terminada a audiência pública, o órgão ambiental vai lavrar a ata daquela audiência pública. Ele vai dar um prazo. A lei diz que a ata tem que ser lavrada na hora, mas não se consegue lavrar essa ata. Então, o órgão ambiental, ele estipula um prazo e aí ele disponibiliza aquela ata. Geralmente, ele deixa na biblioteca da CPRH, onde todas as pessoas podem consultá-la. E aí, findo essa parte da audiência pública, a CPRH irá analisar realmente, tecnicamente, o EIA-RIMA e vai observar todos aqueles questionamentos que foram mandados para a CPRH. Aprovado o EIA-RIMA, ele vai expedir a licença aí para que o empreendedor comece a realmente trabalhar a sua fase de implantação do seu empreendimento. E aí nós terminaríamos a nossa dinâmica da audiência pública e agradeço a você pela atenção aí nesses módulos que trabalhamos. Eu acho que ficou bom, a gente nem escutou.